Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Solange Maduro, sou professora de Física da Escola Vasco Vasques, CDE 5, ok? Para vocês que estão aí acompanhando, tá? O caderno aí de questões do Conquistar e seguindo a gente aí nas redes sociais, que está aparecendo o endereço aí na tela para vocês. Pessoal que já está acompanhando, tá? Os cadernos de questões, resolveu lá as questões, acompanhou o gabarito comentado? Muito bem, é isso aí, gente. Mas aí, se tu ainda não tá seguindo, segue lá a gente nas redes sociais, ok? E resolve aí as questõezinhas de física. Lembrando que o Conquistar tem um modelo, tá? De sala invertida, onde você tem acesso às questões antecipadas e ao gabarito comentado. Tudo bem? É isso aí, gente. Vamos para a nossa aula de física de hoje, aula 31, ok? Vem com a gente, então, resolver questão. Oi, gente. E aí, vamos para a primeira questão? A nossa primeira questão é a questãozinha aí do Enem, tá? Essa questão é um experimento que foi utilizado com duas garrafas PETs, uma garrafa pintada de branco e a outra garrafa de preto, ok? E nessas garrafas tinham também termômetros para medir essa temperatura, certo? No ponto médio das duas garrafas foi colocado uma lâmpada incandescente, acesa e mantida por alguns minutos. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Primeiro, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e segundo, após a lâmpada ser desligada e atingir equilíbrio térmico com o ambiente. A questão quer saber o seguinte: a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi igual no aquecimento e igual no resfriamento? Maior no aquecimento e igual no resfriamento? Menor no aquecimento e igual no resfriamento? Maior no aquecimento e menor no resfriamento? Maior no aquecimento e maior no resfriamento. Então, gente, respondeu lá? Acompanhou? Então, a alternativa certa é a alternativa E, ok? Maior no aquecimento e maior no resfriamento. Agora, por quê? Porque, gente, já que a garrafa preta, tá? A gente já sabe que ela absorve muito mais calor do que a garrafa branca. Na hora também de ceder o calor, quando a lâmpada é apagada, ela também vai ceder uma maior quantidade de calor. Tudo bem? Vamos para a segunda questão? Questão também do Enem, tá? Diz o seguinte: o uso de energia solar é feito para algumas atividades domésticas, ok? Na figura, diz aí um esqueminha como é feito esse aquecimento aí, utilizando a energia solar, ok? Nós temos aí a nossa figurazinha que dá o esquema para essa questão, onde mostra aí uma caixinha, né? Uma caixa isolada com dois tanques pretos, aonde passa a água fria e sai a água quente, ok? Enfim, nesse vidro aqui, nesse espelhado, ok? A gente tem aí a entrada de energia luminosa, tudo bem? E aí, a luz solar entra
aquece os tanques e fica mantida aqui dentro nesse sistema isolado. Vendo essa proporção aqui, esse diagrama da nossa imagem, vamos aí para as alternativas. Observando esse sistema de aquecimento, indique abaixo qual alternativa é verdadeira ou falsa. Alternativa A: os tanques, por serem de cor preta, são mais absorvedores de calor e reduzem as perdas de energia. Alternativa B: a cobertura de vidro deixa passar energia luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada para o aquecimento. Alternativa C: a água circula devido à variação de energia luminosa existente entre os pontos X e Y. E a alternativa D: a camada refletiva tem como função armazenar energia luminosa. E a alternativa D: o vidro, por ser bom condutor de calor, permite que se mantenha constante a temperatura no interior da caixa. Logo, quem está aí acompanhando as questões e acompanhou o gabarito comentado, sabe que a resposta certa é a alternativa B, ok? Tudo bem? E aí, acertou? Conseguiu fazer a questãozinha? Por que é a alternativa B? A cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa e reduz a perda de energia térmica utilizada para o aquecimento. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Ok, nessa questãozinha que vocês já fizeram, já acompanharam, sabe que aqui nesse esquema nós temos aí um cubo de gelo, onde ele dá a massa de 100 gramas e a sua temperatura inicial. E diz que ele foi colocado no micro-ondas. E depois de 5 minutos, apenas vapor de água, ok? Nesse formato aí, a questão quer que eu determine, que nós determinamos aí a potência utilizada, tá? A potência do micro-ondas em watts, ok? Tudo bem? Então vamos lá para a resolução da nossa questão. A questão, ela já fornece alguns dados aqui que nós vamos precisar, certo? Então, para desenvolver a nossa questão, aqui nós temos aqui as alternativas e nós vamos o quê? Calcular a potência do micro-ondas e vamos saber qual dessas alternativas vai ser. Vamos para o cálculo? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Calcular a quantidade de calor total fornecida por quem? Pelo micro-ondas, tá bom? Então, utilizando aqui o princípio de conservação de energia, a gente utiliza aqui esse formatozinho, que é a quantidade de calor do gelo, a quantidade de calor latente de fusão, a quantidade de calor da água e a quantidade de calor latente de vaporização, ok? A nossa equação vai ficar com esse formatozinho. Professora, mas por que eu tenho que utilizar o calor latente? Porque, gente, o calor latente, ele é utilizado quando há troca de fase. Nesse caso, a gente inicia aí com gelo e depois termina com vapor de água. Logo, eu vou ter que utilizar também o calor latente. Tudo bem? Voltando aqui para a nossa questão. Notem aqui que essa massa que vai se repetindo na questão é a mesma massa que é dada no início da questão, tá? De 100. Então, fazendo as devidas substituições, a nossa questãozinha vai ficar dessa forma. Aonde tiver massa, eu vou colocar a massa
do gelo. Estão vendo aqui, ó? Repetindo 100, tá? Então, aqui, nesse caso, eu vou utilizar o calor específico do gelo. Mas, nesse outro caso aqui, calor específico da água. Tudo bem? Aqui é a minha variação de temperatura do gelo, que ele fornece na questão, menos 10. Porém, quando eu tenho a temperatura final, que é 0, eu tenho esse valor positivo. E aqui eu tenho o calor latente de fusão, ok? Aqui a variação de temperatura da água, que a gente sabe que a água no formato, na fase líquida, ela vai de 0 até 100, então a variação vai ser 100 graus Celsius. E aqui, para finalizar, tem o calor latente da vaporização. Tudo bem? Fazendo as multiplicações, tá? Multiplicação direta, eu obtenho aqui o valor do calor total, 72.500 calorias. Porém, a minha questão quer a potência em quê, Manaus? Em joule. Se eu quero em watts, desculpa, tá? Se eu quero a minha potência em watts, eu vou fazer o quê? Eu preciso transformar minha calorias para joule, ok? Como que eu faço para transformar a minha caloria para joule? Só faço a multiplicação desse valorzinho aqui, ok? Por esse aqui. Então, eu multiplico 72.500 calorias por 4,2 joule. Tudo bem? Então, eu obtenho esse valor de 304.000 joule. Ok, tendo o valor total aqui, tá? Do meu calor, eu vou para a próxima parte, que é justamente, tá? O cálculo da potência térmica fornecida pelo micro-ondas. Aí eu uso essa equaçãozinha aqui, que é potência igual ao calor total, que nós acabamos de calcular, dividido pela variação do tempo. A variação do tempo também foi fornecida pela questão, que diz que foi o quê? De 5 minutos. Professora, não sei mais transformar minutos em segundos. Lembrando que eu tenho 5 minutos e em cada minuto eu tenho 60 segundos. Faça essa multiplicaçãozinha aí e obtenha o valor de 300 segundos. Em seguida, faço a substituição numérica na minha equação da potência e divido aqui, ó, minha quantidade de calor em joules pela minha variação de tempo em segundos. Fazendo essa divisãozinha, a gente chega nesse valor final de 1.015 watts. Então, a resposta correta, tá? Ok? 1.015 watts. Tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima questão? Ok, a próxima questão diz o seguinte: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius, ok? Então, ele me dá uma temperatura aquecida de 70 graus Celsius, mas me dá também aqui. Então, aí eu tenho aqui esse valor aonde eu quero chegar, de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com uma outra água com temperatura ambiente de 25 graus Celsius. E a questão quer saber o quê? A razão entre a água fria e a água quente, tá bom? Então, eu quero saber quanto que eu preciso colocar de água quente e quanto eu preciso colocar de água fria.
E aí eu vou utilizar o que, professora? A nossa equação fundamental da calorimetria, tudo bem? E lembrando também, tá? Da nossa conservação de energia. O que isso quer dizer? Que na conservação de energia, a gente, tá? Tem o quê? Num sistema, a quantidade de calor de água quente mais a quantidade de calor de água fria tem que ser igual a zero, tá bom? Então, utilizando esse princípio, eu chego aí na minha questãozinha, nos meus cálculos, tudo bem? E aí, vamos ver aí como ficou a nossa, olha aqui, a nossa equação, tá? Do equilíbrio de conservação de energia, a gente chegou no equilíbrio térmico. E aqui a gente tem a resolução da nossa questão, tudo bem? Então, eu pego aqui essa primeira parte, utilizando a equação fundamental da calorimetria, tudo bem? E faço aqui para a água quente, coloco como M1C1 delta T1. E para a água fria, M2C2 e delta teta 2, tudo bem? Então, como a gente está trabalhando com água e a água tem o mesmo calor específico, sendo que C1 é igual a C2, nós podemos o quê? Cancelar os termos. E aí a gente vai aqui para o nosso cálculozinho. Então, o que restou para a gente? A massa da água e a temperatura da água, tá bom? Massa da água e a temperatura da água. Fazendo aí a temperatura da água quente. No início eu tinha 70 graus, mas eu preciso do quê? De 30. Então, eu coloco temperatura final menos a inicial. Aqui, a mesma coisa. No início eu tinha água ambiente no 25 graus Celsius, mas eu preciso da água na temperatura de 30 graus Celsius, ok? Fazendo a subtração, encontro esse valor, esse outro valor, porém eu quero o quê? A razão entre M1 e M2, tudo bem? Então, como é que eu faço essa razão? Uma divisãozinha bem simples, ok? E aí eu divido 5 por 40 e chego aqui no meu resultado. 0,125 gramas e essa é a nossa resposta correta. Ok, gente? Então, essas foram as nossas questões de hoje. Vamos agora para o nosso Tira Dúvidas? Oi, gente! Então, vamos lá para o nosso Tira Dúvida de hoje? Durante a semana foi deixado aí uma enquete para vocês responderem. Obrigada aí pela participação do pessoal que respondeu. E a pergunta era o seguinte, falando sobre energia térmica. Energia térmica em trânsito. É o que, Manaus? Alternativa A, temperatura. Alternativa B, calor. Alternativa C, equilíbrio térmico. Ou alternativa D, sensação térmica. Então, a resposta certa é a alternativa B. Muito bem, para aqueles que acertaram. E aí, a gente tem aí a quantidade, tá? De acertos aí dos alunos. Olha aí, muito bem, gente. 52% dos alunos que responderam a enquete acertaram. Aqueles que não acertaram, pode ir lá tirar dúvida com a gente, tá? Nas nossas redes sociais, tudo bem? Ok, agora vamos para a nossa dica? Então, gente, vamos para a nossa dica de hoje, mais uma vez falando sobre energia térmica e troca de calor.
Estão vendo aí como é que acontece a nossa troca de calor? É isso mesmo. Então, como é que acontece a troca de calor? O corpo mais quente, que tem a temperatura maior, mais elevada, irá ceder calor para o corpo de menor temperatura. O que isso quer dizer? Que o corpo que tem mais calor cede calor para o corpo que tem menor temperatura. Tudo bem? E essa foi a nossa dica de hoje. Então, gente, chegamos mais ao final de mais uma aula de física, nossa aula 31, e eu queria agradecer, primeiramente, a participação aqui no Conquistar, que eles me convidaram para fazer essa participação, tá? E mais uma vez pedir para vocês seguirem lá nas redes sociais o Projeto Conquistar, e também quem quiser pode ir lá com a professora também, professora Solange Maduro. Queria agradecer também à escola Vasco Vasques, aos meus alunos que acompanharam aí a live. Tirou a selfie? Tirou ou não tirou? Muito bem, então posta lá com a hashtag nas nossas redes, tudo bem? E marca o Projeto Conquistar. Então, muito obrigada, gente, e fiquem com a próxima aula. Até mais!